Olá, tudo bem? Estamos reiniciando mais uma aula de filosofia e hoje vou estar tratando sobre a questão do eu e do mundo. Lembrando que o assunto geral para essa turma do sexto ano está sendo tratado aqui o tema sobre consciência. E em relação ao que é o mundo, então é preciso que a gente venha fazendo aqui algumas reflexões. Por exemplo, a consciência se pauta em quê? A consciência ela é pautada no sujeito do conhecimento. Quem é esse sujeito do conhecimento? O sujeito do conhecimento é óbvio que seria o homem. Qual então a função da consciência? A função da consciência primeiro seria sondar o interior e o exterior do homem. Depois, ela percorre sobre as questões e os objetos da realidade, tudo aquilo que está ao seu redor. Quais as perspectivas complementares no processo de conscientização? Primeiro, temos aí a consciência própria. Quando eu falo de consciência própria, estou me referindo a essa consciência de si mesmo. E ainda mais, ela vai analisar o consciente reflexiva daquilo que acontece no interior do indivíduo. Então nós temos a consciência própria, que é a consciência de si mesmo, e a análise consciente reflexiva daquilo que acontece no interior do indivíduo, aquilo que está dentro de cada um de nós. Como se manifesta então essa análise? Por intermédio da fala, da demonstração daquilo que você sente, da expressão daquilo que você deseja expressar. Por exemplo, diante de uma situação não esperada, pode sentir medo, ansiedade, insegurança, alegria, euforia e surpresa. Aí eu ponho aqui uma observação. A consciência lhe permite sentir e pensar sobre o que acontece dentro de você em relação ao que está fora. A segunda análise aqui seria a consciência do outro. Então nós falamos primeiro da consciência própria e agora a consciência do outro. Ela se define na concentração nas ações e nos objetos exteriores. Em seguida nós temos aqui o surgimento da consciência crítica, que é o senso comum. Quando a gente fala de senso comum, nós estamos aqui fazendo uma referência dessa harmonia entre a reflexão pessoal e a observação do mundo, né? Buscar essa harmonia entre a reflexão pessoal e a observação do mundo. Essa harmonia ela vai possibilitar a progressão da consciência crítica. Nós temos aqui um pensador chamado John Wolfgang von Goethe. Ele faz a seguinte afirmação: ele diz que o homem só tem conhecimento da realidade vivida se ele tiver consciência de si mesmo dentro do mundo. O aperfeiçoamento do processo de conscientização do homem depende único e exclusivamente da superação do isolamento. Então, o homem só tem progresso, só avança, só se torna perfeito nessa busca do processo da conscientização a partir do momento que ele supera o isolamento. Ou seja, o aperfeiçoamento do processo de conscientização do homem depende da superação do isolamento. Então ele precisa sair desse isolamento para que ele possa ter essa consciência de buscar esse conhecimento, ou seja, de buscar essa consciência daquilo que ele está fazendo. E nós temos aqui os tipos de consciência: consciência mítica, consciência religiosa, consciência racional, e nós temos também a consciência chamada de intuitiva. Na consciência mítica, nós temos aqui a primeira forma para entender a realidade, que não exige comprovação e nem reflexão profunda. Essa seria a consciência mística. Eu não preciso de fazer nenhuma reflexão, eu não preciso de fazer nenhuma análise de nada. São apenas alegoria. O mito nós sabemos que não são fontes totalmente de verdade. Então, é a explicação do mundo de maneira fantástica e alegórica. Não tem nada de racional na consciência mística. Nós temos a consciência religiosa, que seria a crença em um poder superior
Esse poder superior nós vamos dizer que é um poder inteligente. Se eu falo que é um poder inteligente, então eu estou afirmando que essa crença no ser superior inteligente é a divindade. Então é a crença que nós temos em Deus. Historicamente, houve um certo diálogo com a filosofia e a ciência, com a razão filosófica e científica. Ou seja, houve uma tentativa ao longo da história de tentar um diálogo entre a ciência, entre a razão filosófica e a razão científica, para compreender também esse processo do conhecimento relacionado à divindade, relacionado a... Então, qual seria aí a distinção em relação a esses saberes? Nós temos então as crenças em verdades reveladas pela fé e revelada pelo pensamento religioso. Então a filosofia aqui e a ciência se apoiam na razão para alcançar o conhecimento. Então, pela religião, nós nos pautamos na fé, no divino, para encontrar então aí a verdade. Buscando esse conhecimento pela filosofia e a ciência, o ponto de apoio está aí na razão para que se possa alcançar esse conhecimento. Então, nós encontramos a verdade apresentada pela fé religiosa. Essa verdade está relacionada a Deus, que é a única fonte de verdade. Já para a filosofia e a ciência, essa verdade, essa consciência da verdade, ela vai estar pautada no pensamento racional, no conhecimento racional de todas as coisas. Nós temos aí a consciência intuitiva, que é o saber imediato, compreensão, de certa forma, repentina de um problema, e vai se distinguir do conhecimento formal, refletido, construído por meio de argumentos. Então nós temos aqui a consciência intuitiva, é o saber imediato, é um saber que nos leva à compreensão repentina de um problema, porque nós estamos intuindo, nós conhecemos de forma rápida, é algo que nos aparece de forma imediata e se distingue do conhecimento formal, diferente do conhecimento formal, refletido, construído por meio de argumentos. Então, essa consciência intuitiva não precisa de argumento para eu chegar a ter essa consciência. É diferente aí do conhecimento formal, refletido, construído por meio de argumentos. Temos a consciência racional, compreende a realidade por meio da razão, seria buscar adequar o pensamento e a realidade entre a explicação e aquilo que se procura explicar. Então isso aí é comum, esse sentido dessa explicação é comum entre a ciência e a filosofia. Aí nós temos aqui os dois ramos do saber racional. Estiveram ligados por vários séculos. Então esses dois ramos do saber racional estiveram ligados aí por vários séculos. No século XVIII, no século XVII, melhor dizendo, foram separados. Então o que ele quer dizer com isso aqui? Nós temos aqui essa consciência racional que compreende a realidade por meio da razão. E quando eu falo essa realidade por meio da razão, é no sentido de buscar adequar o pensamento e a realidade. Então, entre explicação e aquilo que se procura explicar. Então, esse termo, essa compreensão é comum à ciência e à filosofia. Esses dois ramos do saber racional, seja a ciência e a filosofia, estiveram ligados historicamente por vários séculos. Já no século XVII, eles foram separados. O senso comum para um lado e os outros conhecimentos para o outro. Então, o que seria o senso comum aqui? O conjunto de opiniões aceitas como verdadeiras, mas sem fundamentação de validade. Por fim, nós temos aqui a questão da ideologia. O que seria ideologia? Se fala muito de ideologia. Então, conjunto de ideias que fundamentam o nosso comportamento em sociedade. O que pensamos, o que sentimos e o que defendemos. Então, isso é que se diz ideologia. Então,
A filosofia é diferente aqui, né? A ideologia ela é totalmente diferente do saber racional. Porque o saber racional elaborado pelo homem está relacionado à filosofia. Então, entre a ideologia e a filosofia são dois caminhos diferentes. A filosofia, a ideologia é esse conjunto de ideias que fundamenta o nosso comportamento, e a filosofia é o saber racional elaborado pelo homem. Em se tratando da filosofia, nós temos aí uma abrangência desses saberes. O que estava linkado à filosofia anteriormente? Nós tínhamos a física, nós tínhamos a matemática, a ética e a lógica, entre outras ciências, entre outros conhecimentos, né? Então, o grande interesse da filosofia era justamente conhecer toda a realidade, sem fragmentar em objetos específicos. Hoje, nós temos então a filosofia totalmente separada da física, da matemática e de outras ciências, né? Nós fragmentamos esse saber, né? Então, aí são a nossa aula. Vamos, a partir de então, agora fazer a leitura do nosso livro. E aí, tendo essas informações, é possível que você, aluno, tenha essa compreensão sobre a questão da consciência. Vamos prosseguir no próximo capítulo, ainda tratando deste assunto e tentando fazer essa análise de fato, o que é realmente a consciência.